E aí, gente, tudo bem? Começando aqui mais um semestre de aula. Olha só que coisa. A gente aí que teve essa pausa. Eu peço desculpa já, de novo. Eu acabei dando aula durante as férias até porque eu simplesmente me esqueci de quando começava as férias e só fui indo embora assim. Bom, essa é a nossa primeira aula do segundo semestre, então aqui a gente vai apresentar como que as coisas vão funcionar, né? Vai ser uma aula mais tranquila. Eu vou falar de materiais também que a gente vai precisar para esse semestre, mas é uma coisa muito tranquila e vou apresentar tudo agora sistematicamente aqui para vocês. Bom, a gente vai ter uma dinâmica geral das aulas, não só das minhas, mas do Ferradura todo. A gente está reduzindo o tempo de aula e aí a gente está adicionando uma monitoria, que vai ser um encontro que vai acontecer no mesmo dia que a aula sobe para o YouTube. E aí os professores vão se disponibilizar para tirar dúvidas, conversar, sabe, ter uma aproximação com vocês, assim. Bom, eu recebo várias dúvidas e pedidos de correções por WhatsApp e isso pode continuar sem nenhum problema. Eu continuo à completa disposição. Pode mandar foto, eu já corrigi de algumas pessoas aqui. Se você ainda não mandou e você está com um pouco de vergonha, pode chegar lá no meu contato. Tem tudo disponível no nosso grupo lá e manda ver. Eu tiro sem nenhum problema. E a gente também vai ter uma integração de aulas. Eu vou explicar um pouquinho mais disso nos próximos slides aí. E porque essa semana, esse semestre a gente está tendo muitas mudanças, né? Que a gente está tentando se adaptar melhor a vocês, então coisas novas virão, assim. Bom, eu fiz o plano de estudos dessa vez sem colocar nenhuma data, porque eu estava avaliando o nosso desempenho no semestre passado. Eu acho que eu passei bastante conteúdo teórico, mas a nossa aula é muito prática, sabe? Então eu vou tentar aumentar a frequência de exercícios que eu tô propondo para vocês, mas eu também não quero que vocês vejam isso como uma sobrecarga de trabalho, assim. A ideia não é justamente pensar, nossa, eu esqueci de fazer os exercícios, estou devendo 1 milhão de exercícios, sabe? Não é por aí. O rolê que eu tô querendo é aumentar o número de propostas de exercícios, porque se vocês construírem uma frequência, vocês vão melhor na prova, entendeu? O resultado de vocês, o desempenho provavelmente vai ser melhor, justamente pelo fato de da gente estar lidando com uma aula muito prática, assim, sabe? E eu trouxe nesse plano de estudos que eu tô dizendo, eu trouxe temas propostos, né, que a gente vai tratar durante o semestre. E eu vou intercalando entre exercícios e tudo mais e colocar o que faltou do último semestre, que não foi muita coisa, não, era só alguns exercícios de desenho, assim, e tudo mais. Bom, esse é o plano de estudos feito até então. Aí aqui eu já venho explicando lá no comecinho um pouquinho sobre essa integração das matérias e tudo mais. Eu vou tratar de alguns temas aqui que não são muito propriamente ditos de todos os cursos que vão estar acontecendo. Por exemplo, tem História da Arte como um dos temas que eu pretendo abordar aqui e não é justamente tipo, é só a galera de artes que vai prestar artes que vai conseguir aproveitar, mas na real não. É igual quando eu trazia novos artistas para vocês. A ideia é justamente trazer temas que são voltados diretamente para a prova, que vão ajudar vocês, e também eu vou trazer temas que meio que tangenciam isso. Vou explicar um pouquinho mais para frente aqui, explicando. São aproximações que eu trouxe. Eu vou mandar essa imagem para vocês depois, explicando certinho, assim, com os temas, se vocês quiserem perguntar, solicitar coisas para esse semestre também, tá tranquilo. E aí foi o que eu acabei de falar sobre a história da arte, e eu vou trazer temas tangenciais também, que são temas que não são diretamente para a prova, mas eles podem ajudar vocês caso vocês queiram colocar isso durante a prova de vocês, sabe? Por exemplo, anatomia humana, caso você queira fazer alguma interação humana com algum produto ou com alguma coisa, algum projeto arquitetônico ou coisas do tipo, vocês vão ter este recurso. Não é um tema que eu vou aprofundar, não são temas quais eu vou ficar me aprofundando muito, assim, falar bastante sobre ele.
vai ser tipo uma aula no máximo para cada um desses e justamente para que vocês entendam e falem, beleza, então a gente tem essa ferramenta e bola para frente não é o foco da nossa aula, que aqui eu estou preparando vocês justamente para a prova do vestibular. Bom, os treinos, eu acho que a gente precisa criar uma frequência, assim, né? No caso, a minha aula é muito prática, entendeu? Você pode assistir todas as aulas, que isso vai ser um bom referencial para vocês, mas é importante que vocês treinem também, sabe? Porque aí vocês vão sabendo destravar quando vocês estão muito travados, quando vocês estão sem vontade de desenhar, sabe? Quando vocês estão com bloqueio criativo. É justamente para que vocês criem um ritmo, para que vocês saibam fazer, mesmo que vocês não estejam bem no dia para desenhar, sabe? Porque aí vocês vão saber pela frequência, assim, pelo treino. E eu também estou super à disposição para correções, caso vocês queiram apresentar aí algum desenho que vocês fizeram, seja dentro ou fora do que eu propus. A gente está aí para ajudar. A gente vai ter também a integração de aulas, né? Que então a gente vai trabalhar com outros, eu vou me juntar com outros professores, sabe? Eu falei por enquanto com a Isa, que dá aula de redação. A gente vai falar um pouco sobre interpretação, assim, e tudo mais. E tanto para receber essas imagens, interpretar as imagens, quanto para tentar expressar. E eu também falei com o Vitinho de história, e aí a gente vai trazer um pouquinho mais de figuras históricas, assim, e tudo mais. Quando eu trazer a história da arte, dá para falar um pouco do período, do que cada coisa significa, características de cada estilo artístico, o uso da pintura em figuras históricas, assim. Vai ser bem bacana, assim. E é também uma parte importante dessa aula, a gente fala dos materiais, né? Esses materiais que eu estou dizendo são recomendações, então vocês não precisam se preocupar em comprar exatamente o que eu estou falando, assim, sabe? Não precisa ficar, nossa, eu preciso comprar esse lápis, senão não vai dar certo, assim, tudo mais. Eu estou trazendo recomendações de marcas e do que a gente pode utilizar, qual material ele é mais fácil de se trabalhar, mas se não der, a gente se adapta também, porque limitações financeiras, né? Nem todo mundo tem dinheiro para comprar e isso não vai comprometer a sua prova, assim, você não vai perder todo o seu resultado se você tiver uma boa técnica. Bom, começando com o que a gente já teve no semestre passado, a gente traz para esse, que a gente ainda vai utilizar, que eu não vou parar de trabalhar com eles, que é o 2B, 6B e HB, são os lápis de desenho. Esses são muito baratos, assim, é tipo menos de R$ 2 cada lápis. Então, esse é bem tranquilo para todo mundo adquirir, é importante esse para a prova. E eu também vou trazer nesse semestre as cores. Então, a gente vai trabalhar com lápis colorido, né? Lápis de colorir. Coloquei aqui que o ideal que seria de mínimo de 24 cores, sabe? Tem gente que fala que precisa de mais, mas 24 cores é um começo ok, assim. E se você conseguir que esse lápis seja aquarelável, é melhor. Ah, e você pensa, vou utilizar a característica dele de aquarela, passar água? Não, você não vai. O rolê de ser um lápis aquarelável é justamente porque o pigmento dele fica melhor, fica mais entra no papel mais, sabe? Ele se mantém por mais tempo, fica com uma cor mais viva. Mas se não der, tá suave, tá? E aí eu trouxe essas variações, assim. Se você fala, nossa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho grana para isso, tá tudo bem. Não precisa ser aquarelável, né? Existe uma opção que é um lápis que ele tem os dois lados dele, assim, um lápis comum. E aí você tem ponta nos dois lados com as cores. E isso pode ser uma variação para que você gaste menos, tendo mais cores disponíveis. E recomenda-se, não é algo obrigatório, tá? Então aqui eu trouxe exemplo, esse é o lápis que eu falei, eles são tipo 12 lápis, mas são 24 cores. Aqui são 24 lápis com 48 cores, sabe? É um jeito de você ter mais cores gastando menos. Eu recomendo que vocês tenham no mínimo 24 cores, sabe? Mas se vocês puderem ter mais, 36 é bom também. Vai facilitar o trabalho de vocês. Aí tem a outra variação, que é realmente não tenho grana. Então você tem que garantir os materiais do semestre passado, que são os mais baratos, e vai com um de pelo menos 12 cores, assim, porque não é recomendado fazer isso, nem um pouco. Mas, se você tiver 12 cores
você consegue não deixar o seu desenho em preto e branco, que é para você não zerar, porque a prova de criação ela é obrigatoriamente em cores. Isso para design, arquitetura também, e artes, no caso, tem uma prova de história da arte primeiro e depois tem uma de desenho que é toda em cores também. E bom, é isso, galera. Trouxe essa variação aí do que vai acontecer esse semestre. Vamos ter umas dinâmicas diferentes, umas aulas diferentes. Mas a gente vai se adaptar. Se vocês tiverem dúvida de como vai funcionar, vocês podem falar comigo. Hoje vai acontecer a nossa primeira monitoria. Eu vou estar disponível das 6h40 até as 7 horas, que é antes da aula. Então eu vou mandar o link para vocês no Hangouts e aí quem quiser entrar, pode entrar. Não é obrigatório, tá? Aí se vocês quiserem me mostrar materiais que vocês têm, tipo, eu tô com esse lápis aqui, ele serve, pode me mostrar, eu vejo o que dá para ser feito ou não. Todas as cores são recomendadas, inclusive a cor branca, tá? O lápis branco não é inútil e a gente vai falar de lápis de cor nas próximas aulas e aí vou dar uma aprofundada mais no assunto. Tudo bem? Gente, esses lápis, são recomendações, tá? Se vocês quiserem ter um desempenho melhor na prova. Mas caso você não tenha dinheiro, a gente dá um jeito, tá? Podem ficar tranquilos. Bom, essa foi a nossa primeira aula, então. A gente se vê na aula que vem. Um grande abraço.